Adson Batista, ao vivo. Vamos lá. Mirassol. Adson Batista. Primeira pergunta sendo feita agora. Tem expectativa de conseguir o acesso de maneira antecipada e uma goleada sofrida? Olha, foi um jogo muito ruim do Atlético, né? Muito ruim. Um jogo que nós, em todo momento, não ganhamos uma segunda bola, não ganhamos uma dividida. O espírito foi muito ruim, né? E tomamos os gols em horas letais do jogo, né? No comecinho do jogo tomamos um gol e depois, já final do primeiro tempo, a gente assentar ali, tomamos um gol, perdemos um pênalti. Então, hoje foi um dia para se esquecer. Nossa torcida veio aqui de maneira que eu nunca vi, né? A torcida envolvida, o Atlético tem uma torcida apaixonada. Fica aqui meu reconhecimento e até meu pedido de tentar. É difícil compreender, mas tem que entender, porque nós estamos vivos ainda na competição. É lógico que nós não dependemos de nós, mas a gente tem que recuperar emocionalmente esses jogadores, é o que nós temos, para que a gente faça um grande jogo lá e, naturalmente, contar com algum resultado adverso dos nossos adversários, né? Perdemos uma grande oportunidade, mas não merecemos. Futebol é merecimento. Quando nós não conseguimos encaixar nossa marcação ali no meio, principalmente, em momento nenhum, né? E não ganhamos nenhuma bola, segunda bola, fomos muito apáticos e os gols deles foram letais. O Mirassol realmente mereceu ganhar o jogo, foi uma goleada que nós temos que absorver, temos que trabalhar para recuperar esses jogadores. Os jogadores têm que entender que esse dia é para se esquecer, tirar conceito e saber que se não jogar com o espírito que nós jogamos lá contra o Sport, não vai chegar a lugar nenhum. Podemos aqui nesse jogo ter perdido uma grande oportunidade, mas dos males o menor. O Atlético ainda está vivo, tem chance ainda de buscar esse acesso. Adson, o Atlético passa a ser a terceira força para 2 vagas. O que impacta mais? 4 jogos sem ganhar ou depender de um resultado em 2 jogos de concorrentes? Olha, são 2 situações complexas, né? Mas a gente que é no futebol, você tem que estar preparado para tudo, né? Infelizmente, você depende de pessoas. Eu durmo tranquilo todo dia, porque eu faço o meu melhor. Tudo que podia ser feito, eu busquei fazer. Tudo, né? Então, vamos continuar fazendo tudo que é possível, vamos buscar todas as possibilidades necessárias para que o Atlético tenha condição, mas não adianta nada se nós entrarmos lá com esse espírito, marcando mal, marcando um time muito espaçado em alguns momentos. Parece que nossa comissão, todo mundo estava sentindo muito, né? Então, cara, um dia para se esquecer, mas ao mesmo tempo nós temos que nos recuperar, nós temos que acreditar e o que vale é o último jogo, e se a gente conseguir, lógico que vai ser um jogo muito difícil, o Guarani vai jogar leve, né? Mas a gente tem que entender que nós temos condição. Para mim, uma derrota poderia se tornar uma situação até pior, porque com o empate em casa do Juventude e a derrota do Sport, a gente mantém ainda uma possibilidade, 2 possibilidades, porque poderia ser muito pior, né? Então, a gente ainda está vivo, temos que acreditar, mas todo mundo tem que assumir sua responsabilidade, né? Jogar apático do jeito que nós jogamos em alguns momentos, né? Muita gente muito abaixo. Não adianta ficar aqui só transferindo, foi isso, foi aquilo. Bicho, você não merece ganhar um jogo quando você não ganha dividido. Você não merece ganhar jogo quando você não consegue marcar o adversário, quando você fica, às vezes, transferindo responsabilidade, né? Então, infelizmente, foi um dia para se esquecer, ninguém jogou bem, não adianta aqui criar situação, nós temos que entender que a preparação nossa dessa semana não foi a ideal, porque nós não conseguimos fazer o time jogar o que pode, né? Mas temos que ter a humildade suficiente para poder trabalhar e recuperar e tentar buscar o acesso no último jogo. O Adson, todo time que oscilou nessa Série B de Campeonato Brasileiro acabou buscando um fator novo e reagindo, né? Tá aí a prova, o equilíbrio
muitos times ainda brigando por 2 vagas na reta final. O que o Atlético pode fazer de diferente para acabar não morrendo na praia na última rodada jogando em casa? Olha, o grande problema agora é que nós dependemos de terceiros, né? Não dependemos só de nós, né? Mas tem ainda possibilidades, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta nada você ficar torcendo para resultado ruim de adversário se você não fizer a sua parte. O que adianta se o Atlético for lá e não conseguir ganhar do Guarani? Não adianta nada. Nós temos que ter o equilíbrio, entender que hoje nós não conseguimos jogar em momento nenhum, os laterais não apresentou, nossos atacantes não conseguiu envolver, nosso meio não criou nada, né? Marcamos muito mal. Então, cara, a gente tem que entender, né? Nós tomamos gol de tudo quanto é jeito, tomamos gol de bola parada, tomamos gol de pênalti ingênuo, jogador de costa, né? Hoje nós erramos pro ano inteiro, né? Então, a gente tem que recuperar esses jogadores, acreditar, peço que nossa torcida acredite, porque nunca foi fácil, só em 16 que nós conseguimos subir com sobras, mas a gente precisa, nesse momento, mobilizar, ter o nosso torcedor presente, porque há ainda uma grande possibilidade. Watson, você pode fazer uma proposta para os jogadores, tirando metade da premiação pelo acesso, para premiar aí Ceará e ABC? Primeiro que seria irresponsável, você entende de lei? Se eu oferecer aqui, falar publicamente um negócio desse, eu caio para a 4ª divisão, é lei. Eu não posso oferecer prêmio para ninguém. Nós temos que acreditar no profissionalismo do Ceará, do ABC, não tem ninguém ingênuo aqui, mas eu não posso ser irresponsável, né? Nós temos que fazer nossa parte, nós temos que ganhar do Guarani e ver o que vai acontecer. Uma goleada desta forma, 4-1, mexe, traz um impacto psicológico. Como reverter isso em um tempo tão curto, em menos de uma semana? Cara, tentando fazer todo mundo absorver isso mais rápido, deixar isso para trás. Não adianta ficar aqui murmurando, chorando, não adianta. Perdemos, talvez uma partida no campeonato que não poderíamos perder, mas não jogamos, nós não ganhamos uma dividida. Nós não ganhamos um duelo, um confronto, uma bola aérea, sabe? Então, vamos entender que o adversário ganhou todas as divididas, o adversário estava realmente numa tarde muito boa, né? Foi muito competitivo e em alguns momentos nós ficou até barato, porque a gente entregou demais, nós erramos demais, corremos errado demais, peça. Quando você corre errado demais, tinha hora que nós estávamos correndo atrás da bola e tinha 2, 3 jogadores livres. Não houve um encaixe, um posicionamento mais agressivo. Então, nós temos que fazer minha culpa. Não adianta vir aqui, eu, Jair, tá com conversinha. Vocês são bobos, vocês vão aceitar se eu vim aqui com conversinha? Contar historinha? Não vou contar historinha. Eu sou um cara que eu enfrento qualquer situação, né? Hoje, pra você ver como é que o campeonato está desenhando. Hoje o Vila só depende dele. Ele está numa situação muito melhor. Inverteu tudo. É o futebol. E a gente tem que entender, respeitar a todos, né? E juntar os cacos nesse momento e fazer uma semana boa, focada. Não adianta nada o BC empatar, o Ceará ganhar do Juventude e o Atlético falar no Guarani com uma nhaca dessa. Jogador não ganha dividida, não ganha por cima. Não ganha... Cara, nós temos que ser humildes e entender que nós fizemos uma péssima partida. Eu, como dirigente, tenho que entender e absorver isso, né? Trabalhar mais e a gente buscar ter essa postura. Eu estou vendo, Lívia, vocês têm que ficar atentos. Esse, Adson Batista, presidente do Atlético, a entrevista coletiva do presidente. Sim, obrigado então, direto da cidade de Mirassol, Adson Batista, presidente atleticano, depois da goleada sofrida pelo Atlético, 4-1 diante do time paulista, pela Série B do Campeonato Brasileiro, 7h32 da noite, 7h32, lembrando que o Dragão segue vivo na briga pelo acesso à Série A do Campeonato Nacional. O Atlético torce por um tropeço do Juventude contra o Ceará, vale empate ou derrota, e o Atlético tem que fazer a parte dele, vencendo o Guarani no estádio Antônio Ascioli. Se isso acontecer e o Vila vencer o ABC, Vila e Atlético